Olá, seja bem-vindo ao podcast Minha Lição de hoje. Estamos iniciando mais uma viagem pelos próximos 3 meses, estudando a lição da Escola Sabatina, e o tema geral será Isaías, consolo para o povo de Deus. Iremos estudar este livro maravilhoso, esse livro profético que nos traz verdades que foram úteis, que foram abençoadas para o povo naquele tempo, e também são úteis e abençoadas e salvíficas para o povo de Deus hoje. Portanto, convido você a iniciar com uma oração. Santo Deus e amado Pai, muito obrigado por mais um dia de vida, também pela oportunidade que temos de estudarmos a Tua Palavra e a lição da Escola Sabatina. Nos guia mais uma vez, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Nesta primeira semana, o tema será crise de identidade. E o verso para memorizar está em Isaías, capítulo 1, versículo 18, que nos diz: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Iremos fazer uma viagem por todo o livro de Isaías, este livro que de todos os livros do Antigo Testamento provavelmente seja o mais rico. Sua grandeza literária é inigualável. Seu escopo é sem paralelo. A amplitude de visão que ele tem de Deus é ímpar. De tantas e de todas as maneiras, este livro é superlativo, é grande. Por isso, não surpreende que Isaías, por exemplo, seja o livro mais citado do Novo Testamento. E ao lado dos Salmos e Deuteronômio, ele é, de todos os livros do Antigo Testamento, o mais frequentemente mencionado. Estudar este livro constitui uma oportunidade infindável de inspiração e desafio. Fosse o livro de Isaías um monumento à religião hebraica, seria ele, sem dúvida, um monumento impressionante. É uma joia literária. Por isso, precisamos ler o livro com os olhos do Santo Espírito, que vai nos guiar, e termos os olhos abertos para que possamos entender que às vezes o livro nem sempre é claro, mas podemos pedir ajuda ao Santo Espírito para nos guiar nesta viagem abençoada. Por isso, nos acompanhe. O livro, a lição de hoje, nos traz o tema Escutem os céus. O autor ele vai utilizando essa forma, né? Ele vai lendo e trabalhando parte do livro. A parte de hoje será Isaías 1, do 1 ao 9. O livro de Isaías ele é dividido em várias partes. O primeiro deles se situa durante a vida terrena de Isaías, de 739 a 701, e essa extensão vai do capítulo 1 até o capítulo 39, e o segundo e o terceiro períodos vão além da morte de Isaías. São os períodos do exílio, que vai de 605 a 539 a.C., e os capítulos 40 a 55, que trabalha o regresso e vai trabalhando também aqui toda a restauração do povo de Israel, nos capítulos 56 até a 66. Então, são 3 partes, basicamente, em que o livro é dividido. A lição de hoje nos introduz ao tema em que vai sendo bem profundo do livro de Isaías, em que Deus, através do profeta, vai repreendendo o povo pelos seus pecados, e eles são muitos. Deus chama o seu povo mais uma vez a ouvi-lo, e ouvir é mais que uma percepção, é um ato, é uma obediência, é uma ação. Portanto, quando Deus chama o seu povo para ouvi-lo mais uma vez, é o chamando para obedecê-lo novamente. Porque o povo, segundo esse próprio texto, do versículo 3 até o versículo 9, tem várias características que são terríveis. São elas as seguintes. Primeiro, o povo não conhece a Deus. E aqui não é apenas conhecer, de ver, mas de conviver, de conhecer, de saber quem é Deus e quais são suas características e reproduzir essas características em suas vidas. O povo também é chamado de pecaminoso, corrupto, que são rebeldes. Todas essas são características do povo que existia ao redor de Israel, mas pela desobediência constante,
por estarem sempre juntos e convivendo com aquele povo, ocorre então, esse processo de deturpação da imagem de Deus no seu povo. Outra característica que o texto traz é de um povo rebelde, ou seja, a rebeldia está ligada a uma ação em que é uma ação deliberada, em que há uma vontade de desobedecer. Não é apenas um erro que ocorreu por acaso, mas um erro que ocorreu porque se quis errar. E Deus chama então o povo a retornar. O povo é também chamado de doente. Aqui há uma analogia direta do que o pecado faz na vida do ser humano, o tornando doente e distante de Deus. Nos dias de hoje, isso também é comum, assim como naqueles dias. Veja o que diz o livro Patriarcas e Profetas, na página 185. Querido amigo, querido irmão, hoje é mais um dia, mais uma oportunidade que temos de viver em alinhamento com Deus, de estarmos ao lado dele, tendo uma convivência verdadeira, tendo um conhecimento profundo, vivendo uma vida de obediência e não uma vida de pecaminosidade e corrupção. Portanto, que hoje seja mais um dia especial em tua vida, que você se aproxime de Deus, que nós nos aproximemos de Deus. Um forte abraço e até o próximo podcast.